Lei dos gases ideais. Quando uma determinada massa de gás passa por uma transformação isobárica, o que seria uma transformação isobárica? É uma transformação que mantém a pressão constante. Então, daquelas três variáveis que nós definimos, volume, temperatura e pressão, as únicas duas que vão variar são volume e temperatura. E o que foi observado pelo Charles e o Gay-Lussac? Que se você mantém a pressão constante, o volume vai variar mantendo-se diretamente proporcional à temperatura. Então, nós podemos ver que o resultado encontrado pelo Charles é resumido por meio dessa fórmula. Só. Volume é proporcional à temperatura, onde a constante de proporcionalidade é o K1, um K. Tá? E essa constante de proporcionalidade, ela depende da pressão. Vamos lembrar que a pressão é fixa. Nós fizemos uma transformação isobárica e plotarmos num plano volume versus temperatura, nós vamos obter uma reta. Então, o nosso sistema, o nosso gás, ele tem uma temperatura T1, um volume V1, e ele vai para uma temperatura T2, um volume V2, passando por diversos estados, e esse comportamento é o quê? A lei que rege essa transformação é uma reta nesse plano volume-temperatura. E o mais interessante é que essa expressão é válida, ou seja, V1 por T1 é igual a V2 por T2, e ambos aqui são proporcionais a essa constante, e nós já afirmamos que essa constante tem a ver com a pressão. E como que essa constante se relaciona com a pressão? Se nós tivermos aqui um outro gás submetido a uma outra pressão, por exemplo, vamos supor que nós temos aqui uma outra reta aqui embaixo, ou tenhamos uma reta aqui em cima. Okay? Nós temos três pressões diferentes aqui, e cada uma dessas pressões cada uma pressão que a gente colocar diferente vai dar origem a uma reta aqui diferente. O gás que tiver submetido a uma pressão maior, ele vai ter a inclinação menor. Então, se nós tivermos aqui uma pressão 1, uma pressão 2 e uma pressão 3 aqui, nós podemos afirmar que a pressão 1 é maior que a pressão 2 do gás 2, que é maior que a pressão 3. Tá? Fisicamente, o que isso quer dizer? O gás que tiver submetido a uma pressão maior, um aumento grande da sua temperatura vai produzir um aumento pequeno no seu volume. Agora, o gás que tiver uma pressão muito baixa, uma variação pequena na sua temperatura já vai produzir uma variação grande do seu volume, porque vamos lembrar, a pressão tem que ser mantida constante. Então, o sistema, quando a temperatura aumenta ou diminui, o volume tem que aumentar ou diminuir de maneira a manter a pressão constante. Então, se a pressão for muito baixa, o que acontece? A pressão é muito baixa e ela tem que se manter nesse valor baixo. Então, se a temperatura varia só um pouquinho, se nós não aumentarmos muito o volume, a pressão vai mudar. Então, o que a gente tem que fazer? Se a temperatura ela varia um pouquinho, por exemplo, para cá, ó, o volume, a variação do volume tem que ser grande para compensar de maneira que a pressão se mantenha constante. Agora, se a pressão está muito alta e eu quero que ela se mantenha nesse patamar, e eu vario a temperatura de T1 até esse valor aqui, ó, o volume não vai precisar variar muito para manter a pressão. Então, o importante é isso, né? O volume e a temperatura podem variar, mas mantendo a pressão constante. Então, o gráfico que tiver a menor inclinação é aquele que tem a maior pressão, o gráfico que tiver a maior inclinação é aquele que tem a menor pressão.
Então, essa foi a lei de Charles e Gay-Lussac. Uma outra resultado importante encontrado pelo Charles é uma transformação isovolumétrica. Na transformação isovolumétrica, a pressão ela se mantém diretamente proporcional à temperatura. Então, nesse tipo de transformação, o volume agora não varia. O volume tem que se manter constante. Então, pensa numa caixa onde as paredes são rígidas e, por consequência, se você aumenta a temperatura, a pressão também aumenta. Mas a pergunta é, como que essa pressão aumenta? Ela vai aumentar mantendo-se diretamente proporcional. E a constante de proporcionalidade, que nós chamamos aqui de K2, é uma constante de proporcionalidade que depende do volume. Tá? Depende do volume. Então, se nós colocarmos num gráfico de pressão versus temperatura, se nós desenharmos vários estados diferentes, nós vamos obter uma reta. Por quê? É isso que diz a lei. A transformação isovolumétrica, ou lei de Charles, diz que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. E essa relação aqui vale para ambos os casos. No caso, P1 dividido pela temperatura 1 é igual a P2 dividido pela temperatura 2, e os dois são iguais a uma constante. Essa constante depende do volume. E aí o resultado é muito parecido, porque nós podemos ter várias retas aqui com várias inclinações. Cada uma dessas retas é um gás com um volume diferente. Então, o gás que tem um volume maior é aquele que vai ter a menor inclinação. Então, se nós colocarmos aqui V1, esse gás tem um volume V2, e esse gás aqui tem um volume V3, pode ser o mesmo gás com volumes diferentes, né? Nós podemos afirmar aqui que V1 é maior que V2, que é maior que V3. Tudo bem? Então, o gás que tiver um volume maior, a inclinação da reta vai ser menor. Tá? Por quê? Se o gás tem um volume muito grande, se você mexe com a temperatura dele, aumenta a temperatura, a variação na pressão vai ser pequena. Por quê? Porque ele tem um volume muito grande. Agora, se o gás ele tem um volume pequeno, que no caso aqui é o caso do V3, se você muda um pouquinho a temperatura dele, a pressão vai variar muito. Por quê? Como ele tem um volume pequeno, se você aumenta um pouquinho a temperatura dele, a pressão vai aumentar muito, porque o volume dele é pequeno e tem que se manter pequeno. Lei de Boyle. Quando determinada massa de gás sofre uma transformação isotérmica, o que é uma transformação isotérmica? É uma transformação que mantém a temperatura constante. A lei de Boyle diz que a pressão, nesse caso, vai ser inversamente proporcional ao volume. Ou seja, a lei de Boyle é descrita por essa expressão, ou seja, pressão vezes volume é igual a uma constante. E essa constante, como ela não varia, ela é uma constante que depende da temperatura, por isso que é uma transformação isotérmica. E dessa expressão fica claro que se a pressão aumenta, necessariamente para compensar, o volume tem que diminuir e vice-versa, para manter essa constante com o mesmo valor, né? Como o nome próprio diz, é uma constante, tá? Porque essa constante depende da temperatura. Plotando isso num diagrama PV, o que nós encontramos? Fazendo diversos pontos aqui para plotar esse gráfico, nós obtemos uma curva que é uma hipérbole. Tá? Na física nós chamamos essa curva de curva isoterma. Por quê? Porque ela é uma curva de temperatura constante, ou seja, quando o sistema sai de um volume 1 e vai para um volume 2, por meio de um processo que é isotérmico, a sua temperatura se mantém constante. Então, o que vai acontecer aqui, sempre que o volume aumenta, a pressão vai diminuir de maneira a manter a temperatura constante.
E o inverso também é verdade. Se o volume diminui, a pressão vai aumentar de maneira a manter a temperatura constante. Nós podemos também desenhar aqui várias hipérboles, e cada uma dessas hipérboles vai ser uma temperatura diferente. E cada uma dessas hipérboles vai ter uma constante diferente, nós já sabemos que essa constante depende da temperatura. Quanto mais distante a hipérbole estiver da origem 0,0, a temperatura será maior. Então, quando essa hipérbole se aproxima do eixo, a temperatura é baixa, quando ela se afasta do eixo, a temperatura é alta. Nós vamos dizer que um gás ele é ideal ou ele obedece à lei dos gases ideais se as grandezas associadas a ele, no caso, a temperatura, a pressão e o volume, elas satisfazem as leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac. Então, quando esse gás ele obedece a essas leis, nós vamos dizer que ele é um gás ideal. Uma outra coisa importante são as superfícies de pressão, volume e temperatura. Esse gás ideal, ele descreve uma superfície, que é essa aqui, ó, no espaço pressão, volume e temperatura. Então, nós temos aqui o eixo da pressão, o eixo da temperatura e o eixo do volume. E nós podemos pegar recortes nesse espaço tridimensional. Quando a gente pega um recorte no eixo da pressão e temperatura, a gente obtém essa lei. Quando a gente obtém um recorte no espaço de pressão versus volume, a gente obtém essa lei, que é a lei de Boyle. E nós podemos também tirar um recorte, né, na horizontal, pegando um recorte no volume e na temperatura, a gente obtém essa lei. Então, tanto a lei de Boyle, quanto a lei de Charles, quanto a de Charles e Gay-Lussac, no fundo elas são recortes nesse espaço tridimensional da superfície PVT. O gás, ele também pode sofrer, um gás ideal no caso, ele também pode sofrer uma transformação onde as suas três variáveis de estado, elas variam, no caso pressão, a volume e a temperatura. Então, quando isso acontece, isso aqui é verdade, ó. P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Essa equação mais geral, nós vamos chamar de equação geral dos gases. E todo gás ideal tem que satisfazer essa expressão, ou seja, esse produto com esse quociente aqui, ó, pressão multiplicado pelo volume e dividido pela temperatura, tem que ser sempre uma constante, um número. E vai sempre dar o mesmo número. Um resultado muito importante foi obtido por um cientista chamado Avogadro. O que o Avogadro obteve? Ele obteve o seguinte: na CNTP, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Então, a temperatura, no caso, vale 273 Kelvin e a pressão vale 1 atmosfera. Essa é condição normal de temperatura e pressão. Ele chegou à conclusão que sempre 1 mol de qualquer gás nessas condições, 273 graus Celsius, que é 0 graus Celsius em uma atmosfera, vai sempre ocupar o mesmo volume e vai possuir sempre o mesmo número de moléculas. Então, esse foi o resultado aqui o Avogadro obteve. Então, ele chegou a esse resultado, ou seja, 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão ocupa sempre o mesmo volume e possui 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ou 602 sextilhões de moléculas, né? O que é 1 mol? 1 mol de uma substância é uma quantidade de partículas, no caso 602 sextilhões de partículas, e faz com que a massa molecular da partícula seja exatamente expressa em gramas. Por exemplo,
O oxigênio, a massa do oxigênio é 32 unidades. Se você tiver 1 mol de oxigênio, o que seria 1 mol de moléculas de oxigênio? 602 sextilhões de moléculas de oxigênio. Se vocês ajuntarem exatamente essa quantidade de oxigênio, né, nós vamos ter exatamente 32 gramas. E o que seria 1 mol de gás hidrogênio? A molécula de hidrogênio, se você juntar 602 sextilhões de moléculas de hidrogênio, nós vamos ter exatamente 2 gramas. Tá? Então, esse é o que nós chamamos de mol. O que nós podemos fazer? Nós sabemos que o gás ideal, ele satisfaz essa expressão aqui, ou seja, pressão multiplicado pelo volume, dividido pela temperatura, tem que ser sempre igual para qualquer estado. Se é sempre igual para qualquer estado, vamos fazer isso para um estado que nós conhecemos, que é o estado da CNTP. E o que diz o estado da CNTP? A pressão de uma atmosfera e a 273,15 Kelvin, que é o 0 graus Celsius, esse gás vai ocupar um volume de 22,41 litros. Então, se nós sabemos o resultado desse número aqui para a CNTP, nós vamos saber para qualquer estado. Então, vamos fazer essa conta. Nós podemos fazer ela a partir desses valores, que vai resultar em 0,82 atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin. É um resultado utilizado também, mas nós podemos transformar esses valores para o sistema internacional, ou seja, pegar uma atmosfera, transformar para 1,03 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado e pegar o litro e transformar para metro quadrado também. Utilizando esses valores aqui, que são valores que estão no Sistema Internacional de Unidades, a gente obtém 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. E aí, nós temos que ver o seguinte, ou seja, essa constante, esse número aqui, vai ser igual a 8,31 para 1 mol, ou no Sistema Internacional, no caso, ou 0,82 também para 1 mol, mas no sistema que não é internacional. E a gente pode escolher qual dos dois utilizar. O mais utilizado é o Sistema Internacional, que é 8,31. Então, isso para 1 mol. Então, nós chegamos à conclusão que esse número, PV dividido por T, vai ser igual a um R, onde nós vamos chamar esse número 8,31 de R. E se nós considerarmos se aquele valor era para 1 mol, para N mols, o que nós vamos ter? Nós vamos ter esse valor multiplicado por N. E com isso, resolvendo, passando a temperatura aqui para o outro lado, nós vamos ter PV igual a nRT. Essa é uma equação muito famosa na física, chamada de equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Uma coisa muito interessante observar dessa equação, que ela é uma equação que foi obtida a partir da lei do gás ideal, foi obtida com a suposição de que o gás ideal estava na CNTP, mas nós sabemos que aquela relação vale para qualquer estado do gás. Com isso, nós obtivemos essa constante R, que é a constante universal dos gases. Por quê? Porque sempre vai ser esse valor 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. Note que vale 8,31 Joule para cada mol e para cada Kelvin. É assim que a gente lê. Então, PV igual a NT. O que é importante observar dessa equação? Claramente é uma equação que envolve pressão, volume e temperatura. E, uma vez estando definido a pressão e o volume, note, a partir da equação, que a temperatura já está definida também. Então, essa é uma equação de vínculo. Então, nós chamamos essa equação de uma equação de vínculo. Por quê? Ela vincula essas grandezas e uma vez tendo duas grandezas, ou a pressão ou a temperatura,
ou volume ou temperatura, você já tem a outra grandeza, a terceira. Então, basta você ter duas grandezas para você ter a terceira. E por que nós podemos dizer isso? Porque o N é um número de mols, você sabe o número de mols. E o R é uma constante, é 8,31. Então, as únicas variáveis aqui são pressão, volume e temperatura, que são as variáveis de estado do gás. Nós podemos escrever a equação de Clapeyron de uma outra maneira. Essa maneira que a gente escreve dessa maneira não é muito utilizada pelos físicos, porque aqui entra o número de mols e a constante universal dos gases. Mas podemos utilizar um recurso, por exemplo, o número de partículas. Como é que a gente pode obter o número de partículas? Pega o número de mols e multiplica por esse número, N0. Esse N0 é os 602 sextilhões de partícula, é o número de Avogadro. Então, 602 sextilhões de partícula é o que nós vamos chamar de número de Avogadro. Se você pega o número de mols e multiplica pelo número de Avogadro, né, cada mol equivale a 602 sextilhões de partícula. Se você quer saber o número total de partícula, pega o número de mols e multiplica pelo número de Avogadro. Com isso, você obtém o número total de partículas. Fazendo isso, o que nós podemos fazer? Você pega o PV igual a nRT. Então, no lugar do N, que é o número de mols, coloca N grande dividido por N0. RT. E essa constante aqui, que é a constante universal dos gases, dividido pelo número de Avogadro, nós podemos chamar ela de K. Então, a equação fica PV igual a N, que agora é o número de partículas, KT, onde K é uma outra constante. Uma outra constante que a gente obtém como? Nós pegamos o R, que é 8,31, e divide pelo número de Avogadro, que é 602 vezes 10, 602 sextilhões de partículas, 23. Note que você está pegando um número que é da ordem de 10 e dividindo ele por um número da ordem de 10 elevado a 23. Então, esse número é muito pequeno. Na prática, ele vale 1,38 vezes 10 a 23, a menos 23 Joule por Kelvin. Então, essa constante é uma constante muito pequena. Note que essa constante tem a ver com energia por unidade de temperatura, mas ela é uma constante que é muito pequena. Nós vamos ver mais para frente que essa constante tem a ver com o mundo microscópico, por isso que ela é muito pequena, porque ela tem a ver com a escala de energia do mundo microscópico. Então, nós podemos também utilizar a equação de Clapeyron dessa forma, que é PV igual a NKT.